E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio Serarô para mais um vídeo de Outgunners RPG. Esse que é um jogo tanto de espiões quanto de filme de ação que você pode utilizar em suas mesas de RPG. Vamos lá, hoje eu vou falar algumas coisinhas para vocês, começando de como que funciona o combate nesse sistema, né? O punhos e balas. Ela tem um funcionamento bem interessante que para quem conhece RPGs clássicos, talvez fique com algumas dúvidas de como funciona. Porque a gente não tem uma iniciativa em si. É mais quem agiu primeiro vai começar. Mas não é quem decidir agir primeiro que vai sempre atacar. Calma, vocês vão entender como que funciona aqui. Combate. O combate, feito seja num tiroteio ou uma briga de rua, funciona se alterando entre turnos. Existe o action turno, né? Que seria o turno de ação. Esse é o momento que os seus protagonistas agem. Então, se você chamou 3 amigos para participar da mesa, no action turno, todos eles vão ter uma ação. Então, todos eles vão pelo menos agir uma vez, ok? Independente da ordem. Quando eles terminam de agir, a gente vai para Reaction Turn, onde o mestre vai agir contra os jogadores e os jogadores, que são o holofote disso tudo, vão ter que reagir ao que você fizer, ok? E é assim que altera de turno em turno. Ação, reação, ação, reação, ação, reação. Ou o contrário. Se por um acaso, por conta da narrativa, por conta da cena, quem agiu primeiro foi os inimigos, então os jogadores estavam todos escondidos atrás de uma moita esperando os inimigos aparecerem, mas eles ouvem o gatilho e os inimigos já estavam de olho neles e estão atrás dele agora para dar o tiro. Então a gente vai começar ao contrário. Reaction, action, reaction, action. Então turno de reação, turno de ação. Turno de reação e turno de ação. Vai ser trocado, tá bom? E é isso que importa nesses momentos. Então, no turno de ação, o que os heróis podem fazer? Eles podem fazer um teste, ok? Então eles podem fazer uma que a gente chama de ação completa ou complexa. Não sei na tradução oficial do RPG como que vai ser. Em inglês, em alguns momentos eles usam a palavra full action e de vez em quando eles usam complex action. E aí eu fiquei perdido, então é uma ação completa ou complexa. Mas o que importa aqui é um tipo de ação que eles fazem um teste. Então, por turno, todo jogador tem direito a fazer um teste e uma ação rápida. Eu já expliquei um pouquinho pra vocês o que é ação rápida, mas sacar uma arma, pular, se esconder, coisas do tipo são ações rápidas. Então, por exemplo, na sua ação, o Johnny diz o seguinte: eu salto sobre uma cobertura, ou seja, ele fez a ação rápida dele, e abro fogo contra os capangas. Então é isso, ele fez o pulo e agora ele vai dar um tiro, ele tem que fazer uma ação. É um teste de ação no caso. Então ele conseguiu ali fazer tudo que ele queria. No turno de reação, o diretor descreve o que os inimigos fazem. Então o inimigo saca a arma e dá tiro contra os heróis, por exemplo, é uma ideia ali. Todos os heróis envolvidos têm que tentar se defender desta ação do mestre. Bem importante. Quando a gente falar de inimigos, vocês vão entender que o mestre não gira dados em combate. É bem diferente para alguns que não jogaram sistemas desse jeito, mas o foco é otimizar e deixar os jogadores agirem. Então, os jogadores atiram contra os NPCs, mas eles não têm um teste de defesa contra isso. E os NPCs atiram contra os jogadores, e ao invés de eles tentarem acertar os jogadores têm que tentar desviar das balas, ok? É um conceito interessante, vocês vão entender conforme o tempo se passa. Exemplo aqui, o diretor fala: os capangas avançam atirando sem parar. Todos os jogadores vão jogar um teste de Brawl com Stud, força com acrobacia, tá bom? Para tentar desviar. Então, é os players que vão tentar desviar dos ataques e não os atacantes que vão dar um tiro, necessariamente tirar um teste contra ele. Quem age primeiro, eu já falei com vocês, mas se os heróis tomarem a iniciativa, o combate começa na ação. Se eles forem pegos de surpresa, começa na reação. Se houver dúvida, o diretor rola os dados para decidir. Então você pode jogar um dado ali para o ímpar, coisas do tipo. Os turnos se alteram até os heróis derrotarem os inimigos, os heróis serem derrotados ou o combate seja interrompido. Agora falando sobre o turno da ação, quais são os tipos de ações? O que a gente pode fazer no nosso turno? Ação rápida, o personagem pode pegar, jogar um objeto, recarregar uma arma,
alcançar um inimigo alcance curto, então você se desloca de um range curto para corpo a corpo com o inimigo, ou realizar qualquer outro ato rápido e simples. Então o mestre pode considerar, né, jogar abrir uma porta, beleza, uma ação rápida, ok, tranquilo. E você pode fazer um teste de ação. O personagem pode realizar uma ação completa ou complexa, incluindo atacar um inimigo. Para atacar o inimigo, o jogador deve fazer uma rolagem de dificuldade igual à defesa do inimigo. Já a gente vai falar do oponente, mas é praticamente... Tá bom, eu vou dar um tiro no inimigo. Eu preciso tirar uma dupla de dados, um trio de dados ou um quarteto de dados. Que combinação eu preciso fazer? Vocês vão entender isso. E para quem não viu o vídeo de dados, volte e veja o vídeo de dados, playlist desta série na descrição. Para cada sucesso naquele nível, então se você precisa ter um sucesso básico, então uma combinação de 2 dados, se você teve 3 duplas de dados, então você vai dar 3 pontos de grit no seu inimigo. Então, para cada combinação com sucesso, ele vai tomar então um de grit de dano, ok? Lembrem das conversões que eu ensinei no vídeo passado, tá bom? Então isso aqui é um bom momento para você se beneficiar. Então eu tive um trio, eu posso converter meu trio em 3 duplas. Lembrem disso, para conseguir dar bastante dano se o inimigo, neste caso, precisar de um ataque básico. Se atacar um inimigo com defesa básica e conseguir 2 sucessos, por exemplo, ele perde 2 de grit. Se conseguir um sucesso crítico, ele perde 3, porque você vai converter em sucessos básicos. Então, bem simples a rodada de ação, bem fácil. Quando a gente tiver nossas one-shots lá no canal da Dumático, vocês podem só assistir e entender por lá. A reação, como que funciona? Bem simples. Todos os heróis envolvidos terão que fazer um teste de reação, caso sejam alvos de um mal. Então eles vão ter que fazer um teste que a gente chama de teste perigoso, que é um teste onde você pode sofrer dano. E já vou explicar isso pra vocês. Se você falhar, você perde grit, mas ainda pode gastar sucessos menores para controlar dano. Já vou mostrar o que é isso. Se conseguir sucessos extras igual à defesa do inimigo, você pode contra-atacá-lo. Vou explicar exatamente como funciona, mas é assim. Vamos falar então que você tem um inimigo, ele te dá um ataque e você precisa de um trio de dados. Porém, você consegue só uma dupla. Não se preocupem, vocês vão conseguir diminuir um pouco do dano que vocês vão sofrer. Já a gente vai chegar nisso. Enquanto, se você precisava de um trio e você tirou um quarteto, você vai fazer o quê? Além de esquivar do ataque do oponente, você ainda vai dar um tiro contra ele. Então, se você precisava de um trio e você conseguiu um quarteto, você vai dar 1 de dano de grit nele. Se você conseguisse um quinteto, você daria 2 de grit de dano nele, ok? Então, peguem aí essa experiência que eu passei pra vocês e vão testando nos dados e olhando. Fazendo vocês entenderem agora o que é dano, quando que o seu personagem sofre dano. Lógico que vai ser uma rodada de reação, quando você tomar um tiro, ou quando o mestre falar, esta ação é letal. Então você quer saltar de uma sacada de um prédio, você pode se machucar. Então, como que funciona? Aqui tem vários exemplos, saltar de um prédio em chamas e vários outros. Mas como que funciona? Você vai fazer o seu teste, e se ele era um teste básico e você falha, né, então você precisava de uma dupla de dados. Se você falhou, você vai perder 1 ponto de grit. Você vai perder 1 de determinação, 1 de garra, 1 de vida em suas explicações mais básicas. Se era um crítico e você falha, você perde 3. Se era extremo, você perde 9. Se era impossível, você perde todo o seu grit. Você pode ainda sair vivo, dependendo do seu teste na roleta da morte. Bem simples. Um exemplo prático aqui. Vitor, abro a porta do carro e salto antes dele explodir. Diretor, isso exige um teste perigoso crítico. O Vitor vai lá e rola os dados, mas ele não tem nenhum sucesso. O diretor fala, a porta se solta e raspa no asfalto com faíscas. Você salta 1 segundo antes do carro explodir, rolando no chão. Perde 3 de grit. Não foi sua melhor aterrissagem. Pronto, simples, é assim que se toma dano, é assim que se zera o seu glitch. Existe a coisa chamada Damage Control, né, que é o controle de danos. Se você, por exemplo, nesse mesmo caso aqui do Victor, ele tá precisando de um sucesso crítico, mas ele não conseguiu um crítico, ele conseguiu um sucesso básico, ele pode reduzir para cada sucesso básico que ele conseguir, 1 dano de grit. Então se o Victor aqui, neste teste aqui,
do salto do carro, ele tivesse, ao invés de nenhum sucesso, ele tivesse conseguido um sucesso básico, né? No caso, se ele tivesse conseguido um sucesso básico, ele poderia diminuir em 1 o dano que ele sofreu. Ele tomaria só 2. Se ele conseguisse 2 sucessos básicos, ele ia reduzir em mais 1. Tomaria 1. Se ele conseguisse 3 sucessos básicos, é um sucesso crítico em suas melhores questões, então ele perderia 0, tá bom? Então, tem essas questões que vocês têm que levar a ponto. E se for um sucesso crítico, para cada sucesso crítico, você vai reduzir em 3 o dano, ok? Então, no caso do extremo, se você conseguiu um extremo e você precisava do impossível, o mestre pode até considerar você reduzir 9 de dano. Mas no caso aqui, o impossível, ele arranca todo o seu grid. Então, independente de você... tecnicamente você tomou um dano infinito, né? Então, meio que, tipo, depende muito do mestre ser bonzinho ou não. Por fim, a gente tem a recuperação de vida, que funciona de uma forma bem simples também, ok? Tem 3 maneiras. Se você dormir bem, ter uma boa noite de sono, você se sente renovado, você vai curar o seu grid inteiro. Uma pausa dramática, se o mestre, o diretor decidir que a cena se encerrou, todo mundo se acalma e os heróis podem recuperar o grid também, ok? Até onde eu sei é todo, tá? E por fim, no final de um shot, né, que seria de uma sessão, terminar, os personagens também descansam e recuperam todo o seu grid. Se você for um mestre mais sacana, você pode fazer os jogadores recuperarem quase todo o grid. Tipo, vocês recuperam metade do dano de grid que você tem até agora. Então o personagem que tomou 4 de dano vai recuperar só 2. Você pode fazer isso. Pelo menos no Kickstarter, ele cita você recuperar inteiro, tá bom? Mas depende muito, não sei se na versão final do livro tem alguma coisa nova sobre isso. Antes de terminar, só mostrando pra vocês como funcionam os inimigos, ok? Os inimigos, eles têm 3 categorias, que seria o Gromps, o Bad Guy e o Boss, ok? Em si, eles só são nomenclaturas, pelo menos no Kickstarter, não tem nada de especial para cada um deles. E eles vão ter uma quantidade de vida, um ataque, que aí é o que eu falei pra vocês. Mas quanto que eu tenho que tirar pra desviar de um ataque de um inimigo, né? No meu turno de reação. Depende do ataque. Então, no caso dele, você tem que tirar um trio pra poder esquivar do ataque dele, ok? E vai ter que tirar um trio também pra poder passar da defesa dele. Então, você tem esta questão aqui. Tem personagens que vão ter mais ataques, menos defesa. Tem como ter uma dificuldade dupla, como eu ensinei pra vocês nos vídeos de dados, ok? Mas é praticamente isso, bem simples. Isso aqui é uma ficha de personagem. Mas elas podem ter habilidades especiais também, tá bom? E pra dar dano nele, vocês já entenderam, é só você superar esse ataque dele. Pra cada um que você superar, você tira 1 de grit contra esse inimigo. E você pode considerar, gente, que são vários inimigos ao mesmo tempo. Então, ó, isso aqui, ó, por exemplo, é um time de soldados. Ele não é um inimigo único, uma só pessoa com uma arma. Aí você vai replicar, tipo, se tiver 10 desses inimigos, você vai pegar 10 bad guys. Não. Isso aqui é um time já de personagem, é um time de soldados dando tiro, atirando toda hora. Ele não precisa ter um alvo e atirar em um alvo. Não, eles estão atirando junto em vários de vocês ao mesmo tempo, tá? Você não precisa ficar se pegando nesses mínimos detalhes não, tá bom? Quando eles preencherem toda a barra de grit deles, eles estão derrotados, ok? Os inimigos, ele tem um recurso, como vocês viram aqui, que é essas chaminhas que eles têm. Toda vez que ele passa por uma chaminha dele, ele ganha um ponto que pode ser gasto em suas habilidades, ó. É uma caixa de calor, assim como a dos jogadores. E vai ter no livro várias habilidades especiais, no livro final, que você pode gastar, seja com 1, 2 ou 3 pontos de adrenalina, ok? Então, o inimigo ali vai poder utilizar isso pra dar ou um super golpe, ou gastar de uma em uma pra dar um golpezinho fraquinho contra vocês, ok? Então, bem interessante. E os inimigos também contam com um ponto de talento. Todo o diretor pode pegar lá e comprar um talento pro inimigo ter também. Então, praticamente é isso. E no livro final existe uma coisa chamada ponto fraco. Não tem nada explicando exatamente como que funciona na beta do livro. Ele só diz que tem essa coisa chamada ponto fraco e que ela vai poder ser utilizada para você analisar um boss e ter ali uma facilidade, um ataque contra
ele. Aproveitando aqui, vocês já entenderam tudo sobre combate, mas eu decidi juntar com um vídeo falando sobre as armas, para você ter todos os conteúdos juntos. Entendeu como funciona o combate? Então, continua o vídeo. Não entendeu? Volta do começo, vê de novo, dá uma testada, joga uns dadinhos e tenta entender. Todas as armas são bem simples desse sistema, com a pistola, onde ela tem apenas 4 tipos de updates, né, digamos assim, de bônus que ela dá. E a shotgun também tem, e todas as armas do sistema também vão ter ali um bônus que funciona da seguinte maneira. Da pistola, por exemplo, ela tem 0 na primeira caixa, enquanto a shotgun tem 1 na primeira caixa dela. O que significa que se você atacar alguém quando você estiver melee, quando você estiver corpo a corpo, ou seja, a menos de 2 metros da pessoa, a pistola não tem nenhum malefício. Você vai dar um tiro normal, jogar o seu teste como foi ensinado no vídeo de dados e testes, ok? Agora, se você utilizar uma shotgun, você desce disparo, você tem mais um dado, porque a shotgun se beneficia de um tiro a curto alcance. Então você vai ganhar um dado a mais. Enquanto ambas as duas armas ali também tem o mesmo atributo para a segunda categoria, que é o categoria Closed, né? Se você tá numa distância curta de 2 a 10 metros, a pistola não vai sofrer nenhum malefício e a shotgun vai conseguir dar um tiro com mais um dado extra. Quando a gente chega numa distância média, que já é uma distância um pouco mais distante, de 10 a 50 metros, a shotgun tem menos 2 dados no seu teste, enquanto a pistola continua com nenhum malefício. Então é aquela coisa, às vezes usar a shotgun vai ser muito bom, mas se você começar a ter um ataque a longa distância, se você lutar muito distante do inimigo, não vai dar certo. E por fim aqui, nós temos o alcance longo. No alcance longo, você não pode atirar em ninguém com a shotgun. Os tiros dela vão se dissipar e não vão acertar os inimigos. Enquanto a pistola ainda pode ser usada, porém você vai ter menos 2 dados. E aí a gente chega no fora do alcance. Nenhuma arma praticamente, fora ali rifles de precisão, né, snipers, vão acertar a esse alcance. Tanto que na própria ficha a gente só tem as 4 primeiras categorias, que é o melee, closed, né, que seria o curto, o medium, que é o médio, e o longo aqui, né? Então só algumas armas conseguem passar disso. Seguindo, existe no tiroteio uma coisa chamada cobertura, que pode ser utilizada pelos seus jogadores. Todo jogador, então, ele pode estar em uma cobertura parcial, que é atrás de uma pilastra, por exemplo, e coisas do tipo, mas um pouco exposto para conseguir dar tiro. Neste momento, ele tem mais um em qualquer teste para reagir a uma ação do oponente. Porém, você tem menos um em testes de ação. Em testes que sejam ataque contra um oponente, que seja correr para um certo local fazendo um teste para isso, pegar uma bomba e explodir numa área. Tudo isso você vai ter uma dificuldade na sua ação em si, perdendo um dado. Para entrar em uma cobertura parcial, você pode gastar uma ação rápida. Cobertura total. A cobertura total funciona da seguinte maneira. Você tem sucesso automático em um teste de reação, porém você tem menos 3 dados em qualquer teste de ação. Está coberto por algo. Você se deitou numa mureta, você tá lá largado, não dá tempo de você mirar para atirar. Se você for atirar, você vai atirar sem ver praticamente. Você vai só pegar a arma, dar-lhe uns tiros e ninguém vai te acertar aí. Mas você também vai ter muita dificuldade em acertar alguém. Para poder entrar numa cobertura total, você tem, para pegar uma cobertura total, parcial não, total, você tem que gastar todo o seu turno, ok? Ou uma ação completa ali nas ações extras que podem ser feitas. Então, seu personagem praticamente vai ter que gastar ele não vai poder fazer um teste e não vai poder fazer uma ação rápida. Ele só pula e se esconde. É isso que ele faz quando ele entra na cobertura total. Depois que ele tá em cobertura total, ele pode atacar, tá, gente? Mas ele vai estar lá embaixo e ele vai ter essa penalidade. E pra sair, ele vai demandar, então, mais um pouco de tempo pra isso também. Creio eu que vai perder também uma ação completa pra sair. Seguindo, nós temos os carregadores das armas. Se vocês verem aqui a pistola e a shotgun, aqui no finalzinho ela tem um símbolozinho de bala. E isso aqui é uma mecânica interessante do sistema, que a gente não precisa ficar contando necessariamente quantas balas nossa arma tem. A gente só conta quantos carregadores, quanta munição possuímos. E ela tem uma mecânica especial. Você tem 3 formas de utilizar seus carregadores. E toda arma
só tem 3 carregadores reserva. Você nunca pode carregar mestre, mas se eu quiser carregar mais que 3, não pode, meu amigo, me desculpe. É uma questão de sistema, não de lógica. Então tem a da arma, mais 3 reservas, tá bom? Como que você perde um carregador? Quando você falha em um ataque. Então, se você falou, mestre, eu vou dar um tiro, eu tô arriscando. E não precisa ser um tiro só, você deu uma rajada. Tá. Ok, gente? Você narra, mas você deu vários tiros. Você tá arriscando gastar suas balas. Se você não acertar o oponente, você perdeu o magazine. E aí você vai ter que gastar uma ação rápida pra recarregar. Outra forma de perder esse magazine, né? Esse carregador. É você utilizar o que a gente chama de modo full auto. Que no caso é você pegar a arma, mirar no oponente e disparar nele sem parar praticamente. Você vai ganhar mais um dado na sua rolagem de ataque, mas você perde o seu magazine mesmo se você acertar ele, tá bom, gente? Então. E por fim, tem o fogo de cobertura, que é tipo você criar uma cobertura parcial para os seus jogadores. Então você vai pegar e atirar pra cima que nem louco, pra fazer os inimigos terem dificuldade em acertar os seus amigos. Eles vão atirar mais, vão ter mais facilidade pra atirar em você. Ou você tá dando tiro pra tipo espantar, sabe aquela coisa de filme de ação? Me dá uma cobertura, então o cara corre enquanto isso você vai atirando. É isso que serve. Quando você faz isso, você perde o magazine, ok? Então você perde um carregador, você risca aqui o seu carregador, a não ser se for o da sua arma, o que já está instalado na sua arma, então não foi nenhum dos reservas que você gastou. E aí, todos os seus aliados vão ter mais um nos testes de reação dele. Mas você não ganha esse bônus. Então, os seus aliados vão ter muita facilidade para se esquivar dos próximos ataques contra ele nessa rodada. Mas você não. E é só durante esta rodada, tá bom, gente? E essa mecânica eu acho muito massa. Eu gostaria que tivesse mais magazine. 3 reservas para cada arma eu acho meio complicado. Mas eu entendo. Porque o jogo não quer que você fique toda hora dando tiro. Ele quer que a sua bala acabe, que você vai brigar corpo a corpo, que você pegue a arma do oponente e dê tiro. Ele quer que você brinque. E existe uma coisa chamada duas armas. Você pode pegar 2 armas na mão e meter bala, irmão. Não tem nenhum bônus especial para isso. Você só tem novas possibilidades de ação. Você pode gastar, então, para fazer um full auto, né? Então, um full auto não. Você pode fazer uma cobertura, né? Você pode fazer um tiro de cobertura e atirar ao mesmo tempo. Então você fala, mestre, eu vou gastar um magazine pra ficar dando tiro pra cima, pra fazer os meus amigos terem bônus na minha próxima reação. E também vou dar um tiro contra o oponente. Então você tá aqui, ó, dando tiro neles e pra cima. Muito interessante esta técnica. E você pode utilizar um full auto com as 2 armas. Então você pode mirar no oponente e falar, mestre, eu vou atirar. Você vai atirar, só que você vai ter mais 2 nesse teste se você gastar o magazine das 2 armas. Então você pode gastar as 2 e disparar contra o oponente. Isso não quer dizer que você tem, eu posso então atirar em 2 oponentes diferentes. Não, tá, gente? Lembrem o que eu ensinei no vídeo de combate. Cara, você sempre vai lutar contra várias pessoas e não precisa se preocupar se eu tô dando tiro em um. Você tá dando tiro em um, em outro, vira, atira, tanto faz. É mais narrativo esta questão. Mas você não pode utilizar o fogo de cobertura e o full auto ao mesmo tempo. Então dá pra fazer este ato aqui. Então não tem como você descarregar uma arma enquanto atira e a outra pra cima pra criar essa cobertura. Eu falo pra cima, mas também pode ser pra frente, tá? Tanto faz, é só a questão narrativa. Então é assim que funcionam as armas de Outgunners RPG. Então, é isso, vamos ficando por aqui nesse vídeo. A gente ainda tem vídeo sobre Need for Speed, né, que é como funciona a corrida nesse sistema, e também a ficha de campanha, que deve vir no mesmo vídeo. Então é isso aqui, esse foi o Lúcio Senador, e fui.